Bom, seguimos agora para Londres. A União Europeia tira os Estados Unidos da lista de países seguros para viajar e logo depois os americanos elevam o risco das nações do bloco. A gente vai até Londres com Renato Senise. É o famoso chumbo trocado, é isso, Senise? Chumbo trocado, olá Tiago, olá para todo mundo, bom dia para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã no Jovem Pan. Agora 11h33 aqui no Reino Unido, falo diretamente de Londres, na beira do rio Tâmisa, temperatura marcando 18 graus. Pois é, a União Europeia primeiro aconselhou, né, os 27 países membros do bloco a imporem algum tipo de restrição aos viajantes que chegam dos Estados Unidos, justamente por causa do aumento do número de casos no país. Essas restrições são aquelas básicas, aquelas que já viraram padrões, né? Padrão. Ou quarentena, ou o comprovante de vacinação, ou o teste negativo de Covid-19, ou todos esses quesitos. Claro, a gente lembra que a União Europeia recomenda, mas a decisão final é de cada país membro tem o poder de definir como vai tratar os viajantes dos Estados Unidos. E o Conselho Europeu emitiu um comunicado justificando essa decisão, falando que são 155 mil casos por dia nos Estados Unidos, 1.200 mortes por dia em média, então são números altos, por isso eles recomendam que os Estados Unidos sejam colocados nessa lista de países não seguros para viajar. E logo depois foi a vez dos Estados Unidos elevarem o nível de risco de alguns países importantes da União Europeia. A Alemanha, por exemplo, saiu do nível 2 para o nível 3. Nível 3 é recomendação para reavaliar se a viagem é necessária, ou seja, falando para todo mundo que tem planos de ir dos Estados Unidos para a Alemanha, para repensarem, talvez a Alemanha não seja o país mais seguro para estar no momento. Além da Alemanha, a Moldávia também subiu do nível 2 para o nível 3. E alguns países subiram do nível 3 para o nível 4. Nível 4 é alto risco de contágio, são eles os países europeus, a Suíça, a Estônia, a Macedônia do Norte e o Azerbaijão. Claro, tudo isso vem de acordo com o conselho científico, né, os dados, mas a gente lembra também que é uma pressão constante entre países. A União Europeia, por exemplo, rebaixou o nível de risco dos Estados Unidos em julho, pressionou os Estados Unidos para fazerem o mesmo com alguns países da União Europeia. Isso não aconteceu e agora, 2 meses depois, a União Europeia volta a colocar os Estados Unidos na lista de países não seguros e os Estados Unidos elevando o risco de alguns países europeus. E só para a gente ter uma ideia, a União Europeia, além dos Estados Unidos, mais outros 5 países foram colocados nessa lista de países não seguros, entre eles Israel. Então chama atenção, a gente sempre fala de Israel como um exemplo de vacinação, né? Mas realmente também vem crescendo o número de casos de Covid-19, o número de mortes não vem crescendo na mesma proporção, justamente por causa da vacinação, mas Israel foi colocada também nessa lista de países não seguros para viajar no momento. Ô Sinise, o que chama atenção é que pouco se falou sobre a Irlanda. A Irlanda acabou virando um exemplo de vacinação na União Europeia, por quê? O que eles fizeram diferente? Olha, o primeiro-ministro da Irlanda foi ao Twitter, o Michael Martin, para informar que 88,1% das pessoas com mais de 18 anos já estão totalmente imunizadas no país, já tomaram as 2 doses das vacinas que precisam de 2 doses. Com isso, a Irlanda se torna o segundo país da União Europeia em porcentagem de vacinados, atrás apenas de Malta. E Malta a gente sempre lembra, né? Não desmerecendo o programa de vacinação de Malta, muito pelo contrário, merece ser realmente citado como exemplo, mas Malta tem uma população de 500 mil pessoas, né? Então é mais fácil você distribuir. É um país pequeno com uma população pequena. A população da Irlanda também não é gigantesca, quase 5 milhões de pessoas, mas já é quase 10 vezes maior do que a população de Malta. Então, chegar a esse número de 81,1% de pessoas totalmente imunizadas acima de 18 anos, realmente é um número que vem sendo comemorado pelo governo. A Irlanda superou a Islândia, que vinha sendo o segundo país com maior porcentagem de população vacinada. Só para a gente ter uma ideia, a gente sempre lembra também, né, que o Reino Unido começou a vacinar antes. O programa de vacinação acelerou muito antes dos países da União Europeia. Só que em julho, a Irlanda já passou o Reino Unido e começou a abrir distância, chegando a esses impressionantes 81,1% de pessoas vacinadas. Nesse mês, a Irlanda começou a vacinar crianças, né, adolescentes, crianças entre 12 e 15 anos. E só para a gente ter uma ideia, a vacinação continua com um ritmo tão acelerado na Irlanda que a Irlanda comprou 700 mil doses da Romênia. E aí a gente vê a diferença entre países dentro do bloco europeu. A Romênia com apenas 32% da população imunizada, mas por lá muita gente não acredita na vacina. Então, as vacinas estão quase vencendo, então a Romênia precisa se desfazer dessas vacinas. A Irlanda, onde a população continua querendo ser vacinada,
comprou essas 700 mil doses. Então, a tendência é que essa distância entre Irlanda e Romênia aumente ainda mais nos próximos meses. E a Irlanda, o governo diz que quer chegar a 90% da população com acima de 18 anos totalmente imunizada. Falta pouco, um pouquinho mais de 1% para isso acontecer.